Você temos que vigiar e orar, para que não entrai em tentação. Então eu preciso na minha vida vigiar e orar. De que jeito eu vigiar e orar aqui? Ele fala assim, ó, Salmo 91, que Deus está na sombra do Onipotente descansando. Aí você pergunta, como é que eu estou debaixo da sombra do Onipotente para reinar na minha vida? É quando eu chego até a Deus em oração. É quando eu chego a Deus clamando. Porque a nossa batalha é deste terreno, carne, mundo e Satanás. Então eu preciso vencer. Agora Deus fala assim, ó, eu não vou vencer, você não vai vencer só. Porque em 1 Timóteo 1,19, a Bíblia diz que muitos caiu na fé, padeceu, se apostou, porque ele acreditou que ele ia vencer o Evangelho pela força dele, pela força do braço dele. Aí a Bíblia também diz em Jeremias 17,9 que o coração ele é enganoso, o sentimento engana você. Eu tenho a cada dia estar do lado de Deus e buscando a Deus, porque se eu buscar Deus, eu vou ser mais que vencedor. Ele diz: vigiai e orai a terra. Se meu irmão me magoar, eu tenho que orar até pelos que me perseguem, terra. Eu tenho que orar pelos que me perseguem. Então eu tenho que andar no Evangelho como Deus quer. Eu tenho que cumprir a chamada dele do jeito que ele quer. Como Deus falou aqui nessa noite. Que muitos que não acreditam em mim e você, na sua oração. A sua família não pode acreditar. É importante que Deus, ele depositou a confiança em você. E o que você está plantando aqui, Deus vai dar recompensa no céu em nossa vida. Aleluia, santo é o Senhor. Eu estava em areia branca fazendo a obra de Deus. Passei um período de fome, dificuldade, tribulação, desempregado aqui. Mas todos os sábados eu estava na rua evangelizando e buscando alma. Porque o Senhor, a chamada é dele. E para ele, então, ele te escolheu, como está lá em Hebreus 4, eu creio que é 2, que diz que muitos, ele olha para trás. Ele olha para trás. Então Deus não está chamando fraquinho não, para você dizer que não é capaz não, porque muitos ficam orando, oração, olhe por mim, faça isso por mim. Você pode vencer, porque você tem que viver e cumprir a sua chamada com Deus. A sua chamada com Deus. Então, eu tenho que viver a chama, é igual a paixão, você se apaixonar por uma pessoa. É a chama de Deus na minha vida e na sua vida, o ministério. Tem que arder como fogo no altar. Aleluia, Senhor. Segundo Jó 22, 28, que Deus ele diz que a oração ela é ouvida. Ela é ouvida, mas só é respondida se pedir com fé. Porque Tiago 1,6 diz: não peça duvidando, porque Deus ele não dá resposta àqueles que pedem duvidando. Como eu estava uma vez chamar, aquela lembrança não sai da minha mente. E se precisar, é só chamar. Eu sei que a cada dia, a cada mês, a cada dificuldade, aquela lembrança, naquela praça, é só chamar. Então eu e você temos um Deus que está conosco. Por que Deus não está agindo na minha vida e na sua vida do jeito que Ele quer agir? Porque 1 de Pedro 5,7 diz: deixai a ansiedade conosco. Eu não posso carregar a ansiedade comigo não. Eu tenho que deixar para Deus cuidar de mim. Eu tenho que deixar as minhas preocupações com Deus. Porque o que você precisa, Ele vai te dar e o melhor da sua vida. Eu sei que uma geração não confiou em mim e não
confiança em você. Ele depositou e te chamou, te escolheu pelo nome para dar fruto, terra. Para dar fruto. Aí você fica preocupado com sua vida, tem que se preocupar em cumprir a chamada por Deus. Aí eu fui seguindo a caminhada com Deus, ganhando alma, não só ganhando, preparando, ensinando, para fazer também a obra de Deus. E Deus confirmou, como confirma até hoje. Então, se eu estou nessa cidade, você está nessa cidade aqui, é para cumprir a obra de Deus. O meu propósito aqui não é outro a não ser cumprir a obra de Deus. Porque Deus, Ele me chamou. Deus me escolheu a você. Mas Ele diz assim, que Ele quer crente humilde. Porque eu também já vi colegas meus, irmão meu, se exaltar, se achar importante, porque a Bíblia ensina que Eliseu, ele não quis receber os presentes. Aleluia! Olha, igreja, quando eu sair daqui, igreja, quando você fazer uma oração, não fica atrás de elogio do irmão, não, porque ali derruba a sua fé. Quando você vê, vai orar. Porque Deus, Ele não se agrada que você queira receber glória, que é para Deus, terra. E falando em glória, ele diz em Jeremias 9, aquele que quer se gloriar de alguma coisa, se glorie em me conhecer e me entender. O que é me entender? Porque Deus não quer que entenda. Porque Ele está buscando uma geração comprometida, não só uma geração, mas Ele quer o particular. O que é o particular aqui? Ele quer constituir família. Aí você pergunta, que família está constituindo? É meus filhos, a minha esposa? Não, é aquele comprometido com a vontade de Deus. Esse Jesus quer. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que Ele quer. Não é para a esquerda nem para a direita. Porque em Mateus 10:20 diz, e Êxodo 3:2 diz, quem fala é o Senhor pela sua boca. Eu tenho só que me colocar na direção de Deus. Porque quem faz a obra é Deus. É Deus que faz a obra. É Deus que santifica seu instrumento. É Deus que santifica a sua vida. Eu vou ler um verso aqui em Apocalipse 3:8. Eu sei que eu não vou falar muito porque a Bíblia diz, não é muitos falar que seremos ouvidos. Não é muitos falar que seremos ouvidos. 3:8 que diz, aleluia, conheça as tuas obras, que diante de ti pus a porta aberta e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Então, Deus, Ele quer. Você não pode negar seu ministério por nada. Eu já vi gente negar. Aquela pessoa falou isso, eu não vou mais buscar Deus, eu não vou para a igreja mais, fica zangado. Eu posso estar zangada hoje, agora, mas amanhã eu tenho que estar de pé, porque eu tenho uma chamada para cumprir com Deus. E ele diz em Marcos 4:15, igreja, o que significa Marcos 4:15? É aquele que fica à beira do caminho, ele não se decide, ele não imagina que ele chegou aqui para quê? Ele chegou aqui para viver o ministério com Deus, fazer a obra de Deus, e boas obras com Deus, porque a Bíblia também diz em Gálatas, levai a carga uns dos outros, porque, igreja, a minha vitória é a sua vitória. Tire toda a inveja da sua vida. Se o irmão conquistar um carro, se o irmão está crescendo no ministério, a minha vitória é a sua vitória. Porque Deus, ele não gosta de contenda na igreja, Ele não gosta, isso aí abomina. Mas Ele gosta, como tem um louvor que diz,
Como é precioso, irmão, andar bem junto a ti, terra. Então esse louvor não pode ficar esquecido. Porque tudo que Deus está falando aqui se resume quando eu começo a praticar na minha vida, terra. Porque ele diz em Tiago 4, 2, não seja somente ouvinte, mas praticante. Eu não posso só ouvir, eu tenho que praticar, tomar posse da minha vitória. Eu não posso só ouvir e achar bonito. E o Espírito de Deus, ele lembra também que muitos também querem imitar. Muitos vão na internet, muitos querem fazer o que o irmão faz. Você não é igual aquele irmão, você tem uma chamada, o irmão tem outra chamada. Eu e você não fomos chamados para decorar ninguém. O jeito que o irmão fala. Eu tenho que cumprir a minha chamada com Deus. Eu sei que eu acompanho a vida de Spurgeon, o príncipe dos pregadores, eu gosto. Mas Deus disse, você tem que ter suas frases, você tem que viver a sua chamada com Deus. Eu tenho que imitar o que é dele, que ele levava 6 horas, 10 horas, meditando, lendo o livro, para chegar na frente e levar a palavra. Então isso eu tenho que, mas não imitar o jeito que ele fala, o jeito que ele fazia a obra. Ele estava na igreja, tocaram fogo na igreja, queimou tudo, o irmão faleceu lá, mas ele não negou a fé, ele continuou buscando a Deus. Se você está desempregado, você deixa Deus por qualquer coisa. Se você não conseguiu o que você quer fazer trocado, primeiro buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus. Aleluia, igreja. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Ele diz, buscai e me acharei, mas buscai de todo o vosso coração. Ele quer uma igreja que teme a Deus. Ele quer uma igreja que foge da tentação. Porque tem um significado de ser tentado e cair em tentação. Judas caiu em tentação e se enforcou. Pedro caiu em tentação, orou e se arrependeu. Abraão, ele negou que Sara era sua esposa, mentiu, mas só que ele reconheceu e Deus deu vitória a minha moça. Então, eu tenho que me preparar, porque o inimigo ele quer derrubar a minha fé, a minha vida. Então eu tenho que ter uma vida de oração para vencer a cada dia. Então eu não vou vencer, como a Bíblia diz, eu não vou vencer com arma carnal, mas com arma espiritual. Lucas 9, 23. Confira comigo aí. Lucas 9, 23. Aí você pergunta, igreja, por que você não manda o povo glorificar Deus? Porque você tem que glorificar Deus vindo de dentro, não porque a pessoa fala. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque o que é que significa aqui? Que eu tenho que vencer o inimigo eu mesmo. O sentimento que quer me tirar de Cristo, pensamentos impuros. Aí você pergunta assim, por que minha vida não está indo para frente? Por que meu ministério não vai para frente? Por que Deus não tem se agradado? Por quê? Eu não posso cumprir a minha chamada com Deus se eu não estiver bem com meu pai e com minha mãe. Mas não é bem não. É estar honrando a Ele, terra. Segundo, se eu tenho um casamento, eu tenho que honrar a minha esposa. Não só falar, mas honrar a terra. Não é uma flor dia 12, é em atitude a cada dia a terra.
Então eu tenho que estar cumprindo o que? Minha chamada com quem? Com Deus. E a Bíblia também diz em Marcos 16 que muitos é como que por pouco tempo ele começa com aquele fogo, vai. Deus quer aquela igreja que vai para frente, aquele que vai até o fim com Deus. Porque Jesus, ele diz assim, ó, que ele é digno de abrir o livro da vida do Cordeiro, que ele vai recompensar a mim e a você pelo que a gente fez aqui com ele. E ele manda dizer que ele é o meu e o seu professor. Ele diz assim, ó, em João 14, 26, confira comigo aí, João 14, verso 26. Porque 14, 26, você bebe, aleluia. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos falar, lembrar de tudo, quando vos tenho dito. Então, se é professor, ele faz o quê? Ensina. E faz lembrar de quê? De tudo. Uma palavra, 20 anos atrás, ele faz lembrar. A sua chamada, eu chorei ali, porque eu me lembrei que muitos não acreditavam na minha chamada com Deus. Muitos disseram que não ia à frente, que não ia vencer, que eu não podia ser pregador. Aí Deus falou, sua chamada é até aqui. Então ele me enviou, então eu tenho que fazer o quê? Cumprir o chamado de Deus. Eu sei que tem vezes que eu ia jogar tudo para cima, eu ia entregar a casa, eu ia parar ficar com minha mãe lá, mas eu não posso esquecer que Deus me trouxe aqui para cumprir a chamada com Deus terra. Eu sei que eu cheguei em Fortaleza, Ceará, eu fui até a Bahia, estava lá, aí o pastor falou assim, eu vou dar a oportunidade para eu te conhecer aqui, ó. Mas em momento algum eu fiquei triste com Deus, eu cumpri cada passo com Deus. Então você tem que fazer o mesmo na sua vida. A Bíblia diz em Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Não é só ir no monte, é orar de madrugada na sua casa. Porque Deus, ele descer para conversar com quem? Com Adão. Ele diz em Oséias 6,3, prossiga e me conhecer. Será que você tem pedido, eu tenho pedido sabedoria a Deus? Ou tenho pedido coisas para gastar para mim? Eu tenho que primeiramente pedir a Deus dons. Agora você pergunta, por que eu não tenho vencido? Porque muitos têm caído na tentação. Por quê? Porque a igreja está caindo em tentação. Porque a igreja não tem o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Eu tenho que dominar. Eu não posso deixar que nada me tire dos caminhos de Deus. Eu tenho um versículo lá em Efésios 5,18 que diz, enchei-vos do Espírito. Eu tenho que estar cheio dele, não é as coisas do mundo. Ele diz que aquele que ama o mundo, o amor dele, do Pai, não está nele. Salmo 1,2, não ande em roda de escarnecedor. Então, igreja, ame a palavra de Deus. Medite. Tire um momento na sua casa para você meditar mais a palavra de Deus, porque Deus, ele quer falar com você. Deus, ele quer falar com você. Você tem que ter aquele amor pelas Escrituras.